Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. E no programa de hoje você vai conhecer a história da Jéssica, lá do Rio Grande do Norte. Ela conta que mesmo no meio de uma festa, sentiu que aquele lugar não lhe pertencia mais. Você vai ver como a busca pela verdade a levou até a Novo Tempo e como o entendimento da Palavra de Deus trouxe a liberdade que ela tanto procurava. E por falar em respostas que transformam, a dona Sueli, lá de Gravataí, também vai compartilhar o seu testemunho. Perto de completar 70 anos, ela afirma que nunca teve tanto conhecimento bíblico e liberdade espiritual como agora. Uma prova de que nunca é tarde para deixar a luz da esperança entrar em nossa casa e mudar a nossa história. Na reportagem, Gabi Araújo vai mostrar que a nossa programação está a apenas um comando de voz de distância. Você vai aprender como é fácil ouvir a Rádio Novo Tempo pela Alexa e por outras plataformas digitais. Hoje também é dia de festa por aqui com o nosso quadro dos aniversariantes da semana. Vamos celebrar a vida dos nossos queridos anjos que estão assoprando velhinhas nessa semana. Aqui você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjo da Esperança que começa agora. Olá, como já falei para você no programa de ontem, eu sou o pastor Natanael, trabalho aqui na Rede Novo Tempo, trabalho na área de evangelismo digital com alguém que talvez você já conheça, a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. E você pode estudar a Bíblia com a Esperança em tempo real, diretamente pelo seu WhatsApp, sem pagar absolutamente nada, totalmente gratuito. E sabe, lá você pode encontrar mais de 20 cursos bíblicos de diversas áreas, de diversas temáticas, cursos bíblicos ali direcionados, quem sabe, a alguma necessidade que você tenha. Porque ali nós falamos sobre saúde física, nós falamos sobre saúde emocional, nós falamos sobre questões doutrinárias, nós falamos também sobre questões proféticas em alguns cursos bíblicos, materiais produzidos aqui pela Rede Novo Tempo, materiais que são apoiados pelos Anjos da Esperança. Materiais que, de repente, você que ajuda e apoia a Rede Novo Tempo faz parte. Você é um desses produtores desse conteúdo, porque através da sua ajuda, através do seu suporte, nós podemos produzir esses cursos bíblicos para a Esperança. E se de repente você que está agora conectado aqui, que está assistindo ao programa Anjo da Esperança e não é um anjo, eu já deixo o convite para que você possa nos apoiar, para que você possa fazer parte desse time especial da Rede Novo Tempo. Tudo bem, tá, eu gostei do convite, como eu faço então? É simples, você tem o WhatsApp aqui do nosso atendimento, você pode conversar com o nosso atendimento através do número 12 981 76 6630. 12 981 76 6630. Deixe ali uma mensagem, fale com a nossa equipe de atendimento. Eles estão trabalhando aqui até as 10h30 da noite, então você pode mandar mensagem agora mesmo, ali dizer, olha, eu quero ser um anjo da esperança, me diga como eu faço, quais são os passos. Você vai ver que é simples, mas também é muito importante e muito fundamental. E sabe por que é importante ser um anjo da esperança? Você vai ver comigo o testemunho da Jéssica.
alguém que buscava respostas, alguém que estava distante dos caminhos do Senhor, mas que através da Rede Novo Tempo encontrou resposta para aquilo que procurava, encontrou a paz que tanto buscava. E tudo isso só foi possível, claro, graças ao Espírito Santo, graças a Deus, graças ao trabalho da Novo Tempo, mas também graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Então acompanhe comigo essa história transformadora. Meu nome é Jéssica, eu sou da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte. Eu vim de um ambiente religioso, a minha mãe sempre me levava à igreja, mas aí vieram algumas coisas no meio do caminho. Ia a festas, ingerir bebida alcoólica, mas foi por pouco tempo. A minha mãe era uma mulher de oração, né? E eu tenho certeza que quando eu saí, ela ficava orando por mim. Teve um determinado dia que eu estava numa festa. E aí, de repente, eu parei. Estava todo mundo naquele momento e eu parei, olhei para o cantor e perguntei assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu fui, sentei num canto lá e fiquei até a festa acabar, esperando os meus amigos. E desde esse dia, eu não fui a mais nenhuma festa, eu não queria mais aquilo. E a partir desse momento eu comecei minha busca, né? Eu estudava a palavra, eu fui bastante influenciada por um professor de teatro. Ele era de uma igreja, da igreja que guardava os mandamentos, né? Então ele sempre deixou essa sementezinha. Eu acreditava muito no dom de línguas estranhas. Era um dom muito falado, muito buscado na igreja, né? Só tinha o Espírito Santo quem falasse línguas estranhas. E a gente buscava muito isso, nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo, né? E aí foi onde apareceu a Novo Tempo. E determinado dia eu estava assistindo televisão e eu comecei a mudar os canais de TV. De repente, apareceu lá um pastor e ele começava a falar sobre o dom de línguas estranhas. Só que ele falava da forma que realmente que era bíblico, né? Como de fato era. E eu disse, não pode ser assim, não foi assim que eu aprendi. E aí eu não dei muita bola, mudei de canal. Só que aí, eu acho que foi na semana seguinte, eu liguei novamente à TV, mudei de canal procurando algum canal e novamente caiu nesse programa de TV o mesmo pastor, falando novamente sobre o mesmo tema. Não, depois daquilo ali eu disse, não tem como ser coincidência, porque eu não conhecia o canal, eu não conhecia Novo Tempo, não havia gravado qual canal era e de repente eu estava mudando na semana seguinte, dias depois e novamente caí no mesmo tema, disse, o senhor quer falar comigo alguma coisa? E aí eu comecei a estudar e vi que era tudo muito encaixado, muito coerente, sabe? Depois que eu soube de forma mais clara, apesar da resistência inicial, mas foi libertador, porque eu não precisava daquilo como uma demonstração de que eu tinha o Espírito Santo. Quando eu decidi me entregar a Jesus, e que ele decidi ser fiel a Ele, eu fui batizada pelo Espírito Santo. E eu entendi que, de fato, aquele dom de línguas estranhas era o dom de idiomas, né? Que naquele momento ali em Atos 2 você tinha pessoas de vários locais, né? De várias nacionalidades, né? E cada um ali entendia no seu idioma. E esse foi o genuíno dom de línguas estranhas. E para mim isso ficou muito claro e eu realmente não tive como questionar. Assim eu entendi que é o que o Senhor nos ensina. Diante disso eu comecei a assistir, né? Ser uma telespectadora assídua, né? Eu comecei a assistir Na Mira da Verdade, Arena do Futuro. Nossa, a Novo Tempo ela teve fez uma diferença muito grande na minha vida, porque é através dela que eu tive o conhecimento claro das Escrituras. E através desse conhecimento, né, que eu conheci essa liberdade, eu passei para minha família, né? Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, uma de 2 anos, outro de 4 anos. Então, esse conhecimento se perpetuou.
E hoje ele conhece os 10 mandamentos, conhece os 10 mandamentos, né? Ele conhece a doutrina do santuário. Então, olha só a diferença que já foi passando de geração para geração, né? Que futuramente eles também passarão para outras gerações. Então, foi um conhecimento que não tem como medir o alcance dele. O verso que marcou a minha trajetória foi João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, Jéssica, pela sua mensagem, porque esse testemunho é uma mensagem. E você viu que durante o testemunho dela, ela fala de um texto bíblico muito conhecido, João 8:32, um texto que fala que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E é por isso que é tão importante se tornar um anjo da esperança. Porque através dessa doação, a mensagem ela é espalhada, a mensagem ela alcança inúmeras pessoas, pessoas que são libertas das mais diferentes cadeias, das mais diferentes prisões que possam existir. Pessoas são libertas através da mensagem de Deus, que é proclamada também pelos anjos da esperança. E nós ouvimos o testemunho da Jéssica lá do Rio Grande do Norte. Agora nós vamos viajar um pouco, nós vamos até o Rio Grande do Sul, para ouvirmos o testemunho da Sueli, uma mulher que, aos 70 anos de idade, ela encontrou neste momento da vida o seu maior conhecimento, o seu maior período de conhecimento da palavra de Deus e de liberdade. Um testemunho, um exemplo que fica para mim e para você de que não há tempo, não há o momento certo para conhecer a palavra de Deus. Claro, até há o momento certo é agora, mas é que nunca é tarde demais para conhecer. Então, assista ao testemunho da Sueli e se inspire com ele. O meu nome é Sueli da Silva Zacher, eu moro em Gravataí. A minha vida espiritual antes da Novo Tempo era diferente do que é hoje, eu conhecendo a Novo Tempo. Fui para uma igreja, aí cheguei lá, fui bem recebida, tudo, gostei, mas eles... sei lá, não era bem aquilo, não me preencheu ainda aquilo que eu queria, né? Principalmente as igrejas que elas não tinham esse costume certo das coisas de Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então eu comecei a ter curiosidade, né? Aí um dia veio um senhor aqui na minha casa com a esposa e falou muito da Novo Tempo. A senhora tem alguma... a religião? Eu disse, não, religião eu não tenho, eu creio que sou filha de Deus, criação de Deus. Daí ele disse, qual é a sua frequência, em qual denominação, né? Daí eu falei, daí ele disse, tá, porque eu disse, não, eu admiro muito vocês, eu acho assim que cada revista que vocês deixam aqui é uma coisa muito, para mim é muito, como é que eu vou dizer, gratificante, aquelas coisas que eu leio, né, as palavras, tudo. Aí ele me convidou para assistir um culto na igreja, Daí eu fui, eu gostei, totalmente diferente daquilo que eu pensava. E ele me aconselhou também para ouvir a Novo Tempo. Se eu não quisesse na igreja, mas pelo menos eu ouvisse a Novo Tempo, que a Novo Tempo tem muitas experiências, muitas, assim, clareza com as coisas de Deus, assim, bem explicadinho, os pastores falam, né? Eu acho que na minha casa não tem canal melhor que a Novo Tempo. Por quê? Porque a Novo Tempo, além de preencher o nosso espírito de oração e mais convicção com as promessas de Cristo, também na comida, a alimentação. Adoro olhar, eu olho o dia inteiro a Novo Tempo. Nos meus 70 anos que eu vou fazer agora, eu nunca tive uma liberdade espiritual, como um conhecimento, como eu tenho hoje pela Novo Tempo. Muito obrigado, Sueli, por nos inspirar e nos deixar essa mensagem de que nunca é tarde para encontrar a Deus e aprender mais de sua palavra. E mais uma vez, como já vem sendo repetido aqui, nós damos graças a Deus pela existência dos anjos da esperança, porque essa mensagem pode alcançar pessoas nos mais diferentes lugares desse país e até mesmo fora desse país, graças ao apoio dos anjos da esperança. E agora, no mês de março, nós estamos participando de uma campanha especial,
uma campanha de doação extra, porque você sabe, nós já contamos com a ajuda dos Anjos da Esperança para os nossos projetos que nós temos ali a cada mês, a cada ano. E é importante que nós continuemos aumentando o número de anjos para que nós possamos continuar executando os nossos projetos, mas nós também temos novos sonhos. E esses novos sonhos, eles precisam contar com a ajuda de doações novas, de doações especiais. Por isso, então, o mês de março é o nosso mês especial de campanha. É um mês onde, se de repente você é um anjo da esperança, mas você tem condições, que se Deus está tocando no seu coração dizendo, olha, você pode fazer uma doação especial, faça uma doação extra, além daquela regular que você já faz, para que nós possamos então colocar em prática muitos dos sonhos que nós temos e você ser parte aí dessa doação, desse projeto especial. Para você doar, você pode fazer contato com a nossa equipe, número 12981766630. 12981766630. E nossa equipe ela está aqui atendendo agora, neste exato momento. Nós vamos ficar aqui até as 10h30 da noite, então você pode mandar a sua mensagem, você pode dizer, olha, eu quero ser um anjo da esperança, eu quero fazer uma doação especial no mês de março, porque eu sei que há projetos especiais, eu sei que há projetos novos e eu quero ajudar a Rede Novo Tempo. Você também pode fazer isso através do nosso Pix. A nossa chave é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. Você pode também fazer a sua doação diretamente através dela. E às vezes você pode estar se perguntando, ok, mas quanto eu posso doar? Qual é o valor mínimo? Não há um valor mínimo. Você pode doar aquilo que está proposto no seu coração, aquilo que você pode doar. Mas apenas como referência, se você nos doar R$50, nós já conseguimos produzir ali pelo menos 10 cursos bíblicos, 10 revistas são produzidas, 10 revistas que serão enviadas a 10 casas diferentes. E você sabe que quando eu falo de 10 casas, eu não falo de 10 pessoas, nós estamos falando de 10 famílias alcançadas com apenas R$50. Mas eu não posso dar tudo isso. Tudo bem, você pode doar menos, não há nenhum problema. O importante é que você se una aos Anjos da Esperança. E assim nós finalizamos aqui este primeiro bloco. Nós nos vemos no próximo bloco, no segundo bloco, onde nós falaremos um pouquinho sobre os nossos aniversariantes da semana e também ali alguns highlights que você vai ver, alguns destaques do projeto Anjos Empreendedores que você assiste aqui na TV Novo Tempo todos os domingos. Já estamos de volta aqui no nosso programa Anjos da Esperança e eu quero agradecer você que está nos acompanhando aqui na Rede Novo Tempo. É um prazer poder contar com a sua participação, ter você aqui na Rede Novo Tempo. Esse é um dos tantos programas que nós transmitimos aqui para transmitir a esperança. Nossa função, o nosso papel na Rede Novo Tempo de Comunicação é falar de esperança. A nossa missão é transmitir a esperança e nós ficamos felizes de saber que você está aqui conosco. Nós temos como parte do projeto Anjos da Esperança um outro programa que nós passamos aos domingos. É o nosso programa Anjos Empreendedores. Ele é apresentado pelo nosso gerente da área de Anjos da Esperança aqui da Novo Tempo, Cris Magalhães, todos os domingos aqui na Rede Novo Tempo. E agora nós vamos ver alguns destaques do programa que será transmitido agora, neste final de semana, neste domingo, com o J. Terres, que é o diretor aqui do nosso programa Anjos da Esperança. Então acompanhe com a gente agora, neste momento, os nossos destaques. Olá para você que está acompanhando Anjos da Esperança. Neste domingo tem Anjos da Esperança Empreendedores. Eu quero trazer para você os destaques desse programa tão especial. Olha, a Aninha vai cantar no nosso programa, é isso mesmo. Ela vem junto com a sua turminha para cantar junto com você. Você está curioso para saber? É um novo projeto chamado Aninha Canta, para o YouTube. Também vamos ter o testemunho da Jocelane, lá do estado do Paraná. Ela é uma empreendedora que gravou conosco essa entrevista e vai contar como a Novo Tempo influenciou a sua vida. Também tem o testemunho do Hilderval, lá do Maranhão. Ele, sim, estudou a Bíblia com a Novo Tempo e teve a sua vida transformada. É neste domingo, às 11 da manhã, aqui na TV Novo Tempo. A gente te espera.
Muito obrigado, Jota, por compartilhar aqui os destaques que nós vamos ver no programa Anjos Empreendedores deste domingo, às 11 da manhã, aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. E certamente você é convidado, você está convidada a assistir e acompanhar o programa completo, porque agora você viu apenas alguns destaques deste programa. E dando continuidade, aqui na Rede Novo Tempo eu trabalho com tecnologia, porque eu faço parte do evangelismo digital. E nós sabemos que a tecnologia ela é uma ferramenta importantíssima na pregação do Evangelho. Por exemplo, aqui agora, na televisão, isso é tecnologia. Nós estamos fazendo uso da tecnologia para que nós possamos levar a mensagem de salvação. E agora eu quero que você assista aqui uma pequena matéria e também um testemunho acerca de uma caixinha inteligente. E eu peço desculpas porque eu já falei o nome dela aqui em alguns momentos e talvez ela tenha acionado, ela tenha querido escutar alguma coisa. Nós estamos falando da Alexa. E mais uma vez, me desculpe por ter mencionado o nome dela, talvez ela esteja agora querendo ouvir alguma coisa. Mas nós vamos aqui ver mais uma história e você vai aprender como você pode usar a Alexa de repente para ouvir a Rádio Novo Tempo aí na sua casa com um simples comando de voz, fazendo uso da tecnologia para estar mais perto da Rede Novo Tempo. Acompanhe essa matéria. Cada pessoa que passa por aqui está vivendo uma história diferente. Alguns indo para o trabalho, outros voltando para casa. Alguns ouvindo música ou outros ouvindo notícias. E em meio a tantas informações, fica uma pergunta: como levar esperança para pessoas vivendo diferentes momentos e com diferentes necessidades? É por isso que a Novo Tempo está presente em todos os meios possíveis, no rádio, na internet, na TV e também por comando de voz. Um desses lugares que a gente alcança é a casa da Dona Olga, lá em Vitória, no Espírito Santo. O rádio sempre fez parte da vida dela. Na infância, o pai reunia a família na sala para ouvir o pastor Roberto Rabelo no programa Voz da Profecia. Apresentamos-vos o programa da Voz da Profecia. Uma voz clamando no deserto destes últimos dias: preparai o caminho do Senhor. Boa noite, amigos rádio ouvintes. O tempo passou e em um dos momentos mais tristes de sua vida, ao ficar viúva, a Olga precisou de respostas. Foi aí, em 2009, que ela sintonizou na TV Novo Tempo. Mesmo sendo muito ativa na igreja que frequentava, a programação despertou nela uma nova vontade de estudar a Bíblia. Hoje, a fé da Dona Olga continua firme e ela não perde a programação da Novo Tempo, mas o jeito de ouvir ficou muito mais moderno. Alexa, toca a Rádio Novo Tempo para mim? A Alexa é uma caixinha de som tecnológica que utiliza a inteligência artificial para responder comandos. Aí vai a rádio fica ligada o tempo todo. Ou o celular perto de mim. A Novo Tempo faz parte da minha vida, tá? Eu levanto de manhã, vou para a mesa, estudar a Bíblia, orar, escrever. Eu tenho vários cadernos que vai dar um devocional quando eu morrer. Eu falei com a minha família, não deixe de mandar publicar o legado que eu estou deixando, né? Oro pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus vizinhos, pelos meus inquilinos, tudo. Então, sempre pela rádio, eu também oro pela Rádio Novo Tempo, pela TV Novo Tempo, porque é um presente de Deus, né? A TV Novo Tempo é um presente de Deus, do céu. Sabe como a gente consegue produzir tanto conteúdo para o rádio, para a TV e para o YouTube? Por meio das doações dos Anjos da Esperança. A Dona Olga, além de ouvinte e telespectadora, hoje contribui financeiramente com o nosso projeto. São as doações de pessoas como ela que permitem que a tecnologia leve paz para a casa de quem chora, de quem busca saúde e de quem precisa de Deus. Faça como a Dona Olga, seja um anjo da esperança e ajude a Novo Tempo a estar em todos os lugares, a qualquer hora. E lembre-se, onde você estiver, a esperança está a um clique ou a um comando de voz de distância.
Veja só como as diferentes ferramentas, diferentes dispositivos que nós temos podem ser utilizados para o nosso crescimento espiritual, mas também para levar a mensagem de salvação. Já mencionei aqui ao longo do programa, nós entregamos revistas, nós enviamos revistas de forma gratuita aos lares, nós enviamos cursos bíblicos diretamente pelo WhatsApp, também de forma gratuita. Nós transmitimos aqui inúmeros programas através da televisão, da rádio, da internet, tudo 100% gratuito, porque o nosso intuito como Rede Novo Tempo de Comunicação é espalhar a mensagem de salvação. E nós contamos com o seu apoio. Nós contamos com a sua ajuda para que você possa ser um ajudador, uma ajudadora, para que você possa ser um anjo da esperança. Você pode fazer a sua doação através do WhatsApp 12981766630. Isso não é a chave Pix, esse é o contato para que você converse com a nossa equipe, para que você se torne um anjo da esperança. Salve esse número na sua agenda de contatos com o nome Anjos da Esperança. 12981766630. Mas também, se você de repente prefere ligar, você pode aqui ligar para a gente em 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30. A nossa equipe ela está trabalhando aqui até as 10h30 da noite, então não perca, você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem e com muito prazer nós vamos atender você e guiar você neste processo para que você se torne um anjo da esperança. Mas agora nós falaremos sobre os nossos aniversariantes da semana. Então, por favor, a vinheta para o nosso quadro. Bom, aqui nós estamos já prontos para revelar alguns nomes aqui dos nossos aniversariantes da semana. Eu gostaria de ler com você todos esses nomes, mas se você consegue ver daí da sua casa, eu acho que nós não teríamos tempo para ler todos os nomes, mas certamente alguns deles, e claro, aqui os nomes que nós vamos ler, eles representam todos os aniversariantes que nós temos ao longo dessa semana, dos nossos Anjos da Esperança. E o nosso primeiro sorteio, a primeira pessoa aqui é a Lindinalva Nunes Silva, lá de Salvador, Bahia. Parabéns, Lindinalva, que Deus abençoe você, não só nessa semana, não só no dia do seu aniversário, mas aí em toda a sua vida. Vamos aqui para mais um aniversariante e disseram que eu tenho que ir rápido, porque senão eu não consigo ler várias pessoas. Vamos lá, Carlos Alberto Goulart e faltou o nome final, de Santo Antônio da Patrulha. Parabéns então, Carlos Alberto, vamos para mais um nome, puxando aqui da nossa urna, mais um aniversariante aqui da nossa semana, Carolina Porto, do Rio de Janeiro. Parabéns, Carolina. Nós temos tempo aqui para fazer mais algumas leituras, quem sabe mais uma ou duas, não sei. Nós temos... Opa, estava de cabeça para baixo. Vanusa Cândida de Oliveira, lá de Iraí de Minas. Parabéns para todos aqueles que nós lemos. Infelizmente já não temos mais tempo para continuar a nossa leitura, mas parabéns a você que é Anjo da Esperança, que faz aniversário nessa semana. Na próxima semana teremos mais aniversariantes, teremos mais Anjos da Esperança. Você talvez já não me encontre mais aqui neste programa, mas ao longo da programação da Rede Novo Tempo nós nos encontramos. Você vai encontrar aqui outros apresentadores falando sobre este projeto muito especial, onde nós compartilhamos aqui testemunhos e compartilhamos bênçãos. Então, nos vemos e até o próximo programa.